Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror e suspense coreano de 2021 chamado A Oitava Noite. O filme começa com a lenda de um demônio que conseguiu abrir os portões do inferno para a Terra a fim de escravizar toda a humanidade. Entretanto, Buda lutou contra esse demônio e conseguiu arrancar seus 2 olhos, que eram a fonte de seus poderes. Porém, os olhos conseguiram fugir de suas mãos. Buda conseguiu recuperar o olho preto e o selou numa caixa sagrada. O olho vermelho, por outro lado, conseguiu escapar pulando de corpo em corpo durante 7 noites. Na 8ª noite, ele foi pego e selado em outra caixa sagrada por Buda, que depois de enviar um deles para os desertos do oeste e o outro para as montanhas do leste, disse a seus discípulos para nunca deixá-los se encontrarem novamente, ou o inferno tomaria conta da terra. O filme corta para um deserto na fronteira da Índia com o Paquistão em outubro de 2005. Lá, um antropólogo encontra uma das caixas sagradas e comemora. Infelizmente, toda a mídia fica contra ele por causa da controvérsia envolvida no caso. Como consequência, o público também não aceita sua descoberta como sendo verdadeira. 14 anos depois, na noite da lua vermelha, o homem entra em sua casa e, para provar que sua descoberta era verdadeira, ele decide cumprir a profecia da destruição que será desencadeada numa noite de lua vermelha. Ele abre a caixa e enche-a com várias amostras de sangue junto de seu próprio sangue. O homem espera as portas do inferno se abrirem, já que sua intenção era reanimar o olho vermelho, mas ao perceber que não deu certo, ele prossegue em tentar tirar sua própria vida. Quando está prestes a enfiar a faca em sua garganta, o olho vermelho cai da caixa e vai rolando em sua direção. O homem rasteja em direção ao olho espantado. Quando o olho está prestes a atacá-lo, o filme corta para um monge em seu templo. De repente, algo sobrenatural o alerta e ele encara a lua vermelha no céu. Em seguida, ele empurra uma estátua de Buda e debaixo dela vemos a segunda caixa sagrada escondida. Essa é a primeira noite. O filme corta para um homem trabalhando em uma construção enquanto seus companheiros fofocam dizendo que ele já foi um monge. De volta ao templo, um jovem monge com um voto de silêncio encontra seu mestre. O homem leva seu discípulo ao templo e explica a história do demônio cujos olhos foram separados e escondidos um no extremo leste e o outro no extremo oeste pelo Buda. Ele deixou uma xamã virgem e um monge sem nome como guardas dos olhos. Porém, uma profecia revela que o olho vermelho vai encontrar um ajudante e pular 7 degraus por 7 noites até que se encontre com o olho preto. Depois disso, o demônio se tornará invencível. A fim de pará-lo, eles deverão eliminar um dos degraus. Depois de explicar isso, o mestre deixa o garoto chamado Chae Song com a tarefa de limpar a urna. Mais tarde, vemos um caçador na floresta encontrando uma entidade demoníaca desconhecida. Esse é o segundo dia. Um casal está num quarto de motel e a mulher diz que conheceu um pesquisador em um grupo de meditação que paga por amostras de sangue. Eles falam sobre as vantagens disso e vemos o caçador chegando mancando ao motel, parecendo estar possuído por alguma coisa. Do nada, o homem brota no quarto do casal. Enquanto isso, Chae Song acorda de um pesadelo e seu mestre afirma que ele tem que encontrar Songhua e dizer a ele que o demônio está aqui. O dia seguinte é a 3ª noite. Chae Song acorda para descobrir que seu mestre está morto. Em outro lugar, vemos um detetive chamado Ho-tae chegando à cena do crime no motel e analisando toda a situação. Seu colega diz a ele que após a invasão, o homem foi morto e a mulher saiu do hotel, enquanto o caçador pode ser visto sem vida no chão. No templo, os monges cobrem o corpo do mestre enquanto Chae Song caminha até outro monge e pergunta a ele sobre a localização de Songhua. Mais tarde, Chae Song pega um pouco de dinheiro junto com a caixa e parte em sua jornada durante a noite. O filme corta para Songhua sentado atrás de uma vela quando vozes começam a ecoar em sua mente. Enquanto isso, uma mão sobe em seu ombro e o filme corta para o dia da 4ª noite. Chae Song caminha a uma estação de metrô e tenta perguntar às pessoas sobre o endereço de Songhua, mas ninguém o ajuda. Ele deixa sua bolsa no banco e vai atrás de seu papel que caiu, mas quando volta a bolsa havia desaparecido com o dinheiro e a caixa dentro. Chae Song olha em volta procurando por
por ela, quando de repente ele avista uma moça no meio da multidão, mas ela desaparece. O filme corta para outra cena de assassinato onde Hattie encontra o corpo da mulher do motel. Na delegacia, ele pede a ajuda de seus colegas para solucionar o caso, mas ninguém consegue formular uma hipótese que faça sentido. Ao invés disso, um de seus colegas, chamado Dong-jin, fala sobre uma xamã que é muito boa e poderia ajudar. Depois disso, Hattie é chamado por seu chefe, que exige que Dong-jin seja dispensado da equipe, pois está apenas atrapalhando. Chansung vagueia pelas ruas em busca do endereço de Songhwa e depois de um tempo ele finalmente chega e espera do lado de fora até a noite. Songhwa retorna para casa e Chansung conta que o demônio está aqui. Em outro lugar, vemos um entregador encontrando uma garota de programa num túnel. A moça parece ter sido espancada. O homem a reconhece do grupo de meditação e a mulher começa a mover o pescoço de maneira estranha, avançando em direção ao homem. A cena é cortada para a casa da xamã virgem, onde vemos a menina do metrô mais uma vez. Ela caminha até a porta com um pote de sangue e o coloca no chão, enquanto o entregador, agora possuído, espera do lado de fora. Assim que ela abre a tampa, vemos um olho aparecendo na fechadura. Porém, o homem cheira o sangue e vai embora. De volta à casa de Songhwa, ele fala com o espírito do mestre, que explica que o demônio está aqui e ele precisa derrotá-lo, tirando a vida do único degrau que eles sabem quem é, o último, a xamã virgem. No quinto dia, Songhwa prepara contas de oração e um machado que lhe foram dados por seu mestre. Além disso, ele pega uma foto da xamã virgem e vê o endereço dela. Depois, ele acorda Chansung e ambos partem para a jornada de encontrar a xamã. No caminho, Songhwa compra um machado e os dois vão almoçar. Songhwa até compra sapatos novos para Chansung, que fica muito feliz. Songhwa quer fazer sua jornada sozinho, mas o garoto diz que o mestre ordenou que eles ficassem juntos. Portanto, os dois andam pelas ruas ao longo do dia tentando encontrar o endereço da xamã virgem. Eles chegam a uma casa onde Chansung senta-se do lado de fora para comer. Entretanto, um homem aparece e lhes diz o endereço da xamã, mas avisa que eles vão morrer lá. O filme corta para Hattie chegando à próxima cena de crime, onde ele localiza o cadáver da garota de programa e encontra um buraco na cabeça dela. Em seguida, vemos Chansung e Songhwa em um ônibus. Depois de um tempo, Songhwa dorme e o ônibus continua a viagem. Em seguida, testemunhamos uma menina chegando à casa da xamã. Ela percebe todas as energias negativas a seu redor. Depois disso, vemos o terminal rodoviário onde Songhwa segura uma carta da mãe de Chansung, desculpando-se com ele e pedindo a Songhwa para cuidar do filho dela. A mulher havia atropelado toda sua família. Songhwa tem uma rápida visão dele se transformando em um demônio enquanto estrangula o eu mais jovem de Chansung. Chegamos ao dia da sexta noite. Chansung acorda e encontra Songhwa mal-humorado. Eles vão a um fast food e Songhwa marca 2 pontos no mapa que eles precisam ir para procurar pelo xamã. Para fazer isso, eles têm a brilhante ideia de se separar e depois se encontrarem ao pôr do sol. Chansung consegue chegar à casa da xamã e de repente começa a chover. A porta da casa se abre para ele e ele vê a garota do outro lado. Songhwa vai até a cena do crime no túnel, onde Hattie o vê analisando o local. Quando Songhwa está indo embora, Hattie o para e pede para verificar sua mochila. Songhwa então sai correndo, mas o detetive o alcança e ambos caem numa ladeira descendo ao lado da estrada. Por algum motivo, Songhwa larga o mapa que podia ter pego rapidamente e foge. De volta à casa da xamã, Chansung fala com a garota, que se chama Aeran, e depois vai embora. No caminho, ele se depara com uma outra garota, que o encara. Gradualmente, a bochecha dela vai se abrindo e revela um olho vermelho demoníaco. A ferida fecha e imediatamente a garota sorri loucamente antes de se virar. Chansung foge dali muito assustado e a cena corta para a delegacia de polícia, onde Hattie discute todas as possibilidades com Dong-jin. Ao olhar para o mapa, ele se lembra do papel que Songhwa deixou cair e eles vão imediatamente até lá buscá-lo. No caminho, Dong-jin dá um talismã que comprou com a xamã virgem para Hattie. Enquanto isso, Chansung mostra a Songhwa onde ele encontrou a xamã.
Xamã. Imediatamente Songhua decide deixá-lo e Chen Song reclama, mas o homem revela que terá que matar a virgem. Chen Song fica chocado, mas mesmo assim não desiste. Enquanto isso, Hatei vai até o endereço marcado no mapa. Ele anda pelas ruas enquanto Songhua também corre para encontrar a Xamã. Chen Song chega primeiro à casa da Xamã e tenta tirá-la de lá para salvar sua vida. Em meio a toda essa tensão, Hatei recebe uma chamada de Dongjin, que explica que a Xamã Virgem, na verdade, faz parte do grupo de meditação que a garota de programa participava. Hatei pede o endereço para a casa da Xamã e o filme corta para Songhua, que invadiu a casa dela e encontrou uma mulher com o rosto cheio de papéis. Quando ele está prestes a tirar a vida dela, Hatei pula sobre ele e os dois começam a lutar mais uma vez. Infelizmente, a garota demônio chega lá, joga Hatei longe e fala sozinha que a Xamã, que é o último degrau, escapou. Enquanto isso, vemos Chen Song fugindo com a Xamã enquanto Songhua se prepara com seu machado, seguindo a garota demoníaca. De repente, ele se distrai com as vozes em sua mente, mas mesmo assim continua em frente. Em seguida, Dongjin, que estava se dirigindo ao local, aparece na frente deles. A garota se esconde atrás dele e finge estar com medo, mas em seguida o agarra por trás e começa a possuir seu corpo. Enquanto o cadáver da menina se decompõe, Songhua avança em direção ao demônio, mas é vencido e quase estrangulado por ele. O homem foi salvo por suas contas que queimam a mão do demônio. Só então os policiais chegam ao local e Songhua foge. Chegamos à 7ª noite e Chen Song caminha com a Xamã até a estação e pega 2 passagens de ônibus. Songhua corre para o terminal em um táxi, mas quando ele chega, o atendente diz a ele que o último ônibus acabou de sair e ele tem que esperar por 3 horas. Durante sua estadia na estação, seu mestre aparece ao lado dele e afirma que passou seu título para ele. Agora, ele tem que ser o guarda da caixa sagrada. Songhua fica perplexo com essa revelação, mas fica determinado a proteger o Olho Preto e segue para pegar o ônibus. Hatei obtém imagens das câmeras do carro de Dongjin e eles começam a procurar por ele. Enquanto isso, Dongjin, que está possuído, chega ao templo e prossegue para o quarto do mestre. Um monge tenta impedi-lo, mas o demônio atira nele e ameaça o cadáver do mestre, enquanto diz que o Olho Preto está a caminho. Chen Song e a Xamã chegam ao templo e entram numa cabana. De volta à cidade, Hatei investiga a cena do crime da última noite e passa na casa da Xamã Virgem. Durante esse tempo, Songhua chega ao templo e entra na cabana para encontrar Chen Song sentado sozinho. Ele olha ao redor sem conseguir acreditar. Depois disso, vemos que Hatei encontrou a Xamã Virgem real, que revela que Aeran é uma fantasma que foi abusada ao longo de sua vida. Porém, o antropólogo do começo do filme se tornou seu salvador. Quando sua pesquisa foi rejeitada, ele ficou furioso e, para acabar com isso, Aeran se ofereceu como sacrifício. Com essa revelação, percebemos que Chen Song chegou em todos os lugares sozinho. Ele completou sua jornada e Aeran não estava com ele. Além disso, a Xamã revela que todos os membros do grupo de meditação são os degraus para o demônio, e ele matou todos eles. Para parar com isso, ela tenta estrangular a si mesma, mas Hatei a impede. Ela então afirma que ele deve ir para o templo agora. Enquanto isso, o filme corta para o templo onde Songhua e Chen Song se preparam para enfrentar o demônio. Songhua escreve encantamentos em papéis e amarra cordas em torno de um grupo de árvores. Ele também amarra os papéis nessas cordas e depois acende uma grande fogueira no centro, explicando as consequências devastadoras se as forças do mal conseguirem se juntar. Enquanto isso, Hatei também chega lá e a situação se complica quando Songhua se prepara e o demônio se aproxima da fogueira. Chen Song se esconde atrás de uma árvore e percebemos que Songhua planejou usar a si mesmo como isca para atrair o demônio e prendê-lo com os encantamentos, para que Chen Song possa vir e acertar o demônio com o machado. Porém, assim que o demônio se aproxima, ele revela que Songhua não é o guarda verdadeiro. Na verdade, Chen Song é o sucessor do mestre. O demônio então oferece a ele a arma para atirar em si mesmo, dizendo que ele é inútil. Durante esse tempo, o demônio ordena a Aeran que o encontre. Ela aparece do nada com uma corrente em torno de seu tornozelo e prossegue em hipnotizar Chen Song. Songhua assiste isso e atira no demônio, que fica furioso, revelando vários olhos em seu rosto. Forças sombrias também começam a atacar e a cercar a área, que faz com que Chen Song saia correndo e o demônio também caminhe em direção a ele. No caminho, ele encontra Hatei e o joga para longe. Quando está prestes a dominar
dominar Chansung, Songhua aparece do nada e dá um tiro no demônio. Em seguida, ele corre em direção a eles para salvar o garoto, mas leva um tiro de Hatei. Felizmente, ele conseguiu esfaquear o demônio com um machado no último segundo e o corpo de Dongjin se decompõe. Entretanto, Chansung aparece transformado em demônio e joga Hatei numa árvore, tirando sua vida. Chansung caminha até Songhua, que sangrava muito, e afirma o quão tolo ele é. Durante seus últimos momentos, Songhua encara o rosto de Chansung e na frente dele aparece a versão mais jovem do garoto. A angústia o vence e ele tenta estrangular a criança, mas para a si mesmo. O demônio parece ter vencido, mas acontece que o sinal que foi impresso em seu rosto por Songhua liberta Chansung dos poderes demoníacos e infelizmente o olho vermelho torna-se parte de Songhua. Chansung acaba com ele enfiando o machado em sua testa, bem no centro do olho. Após isso, vemos que o mal foi derrotado. Depois vemos Chansung caminhando no deserto ocidental e enterrando a caixa sagrada mais uma vez. Ele fica cara a cara com Airan e oferece a ela o caminho para a liberdade. As correntes dela se soltam e o filme termina. Monster Hunter disse que existem outros mundos lá fora, escondidos da nossa percepção. Nesse novo mundo em particular, os humanos coexistem com uma grande variedade de monstros gigantes e selvagens. Há também uma torre mística no meio do deserto que está sempre cercada de nuvens carregadas e relâmpagos. Lá é para onde um navio de areia liderado pelo almirante está navegando atualmente. Sua viagem é repentinamente interrompida, no entanto, quando eles são atacados por um monstro que vive nas dunas e se movimenta por baixo da areia. Ele é chamado de Diablos. Esse monstro tenta derrubar o navio, empurrando-o com seu corpo gigantesco. O almirante corre para o leme e tenta desviar o navio do caminho do monstro. A fuga é bem sucedida, mas infelizmente, ao tentar salvar uma das tripulantes, o caçador cai e é deixado para trás no deserto. Na Terra, a capitã Natalie e sua equipe de segurança formada por Lincoln, Marshall, Dash, Steeler e X estão procurando por uma equipe de soldados desaparecida no deserto. As únicas pistas que eles têm são a gravação de uma mensagem de SOS e as marcas das rodas na estrada, que repentinamente somem como se o veículo que as deixou tivesse desaparecido em pleno ar. De repente, uma tempestade aparece na frente deles, movendo-se rapidamente. A equipe sobe em seus veículos para escapar enquanto a tempestade atinge algumas pedras misteriosas com relâmpagos, fazendo a escrita nelas brilhar. Não importa o quão rápido a equipe dirija, a tempestade é mais rápida e logo atinge seus carros, levando-os para dentro de um portal. Os carros começam a girar. Quando eles finalmente param e os soldados saem, todos observam que a tempestade recuou e está flutuando sobre uma área montanhosa com várias estruturas que não estão em seus mapas. Esse deserto em que eles se encontram é cheio de dunas, o que deveria ser impossível, pois as dunas mais próximas deveriam estar a 20 quilômetros de distância. Todos os eletrônicos queimaram e nem mesmo a bússola está funcionando. Eles então decidem tentar voltar para a base usando o sol para navegar. X diz a eles para esperar quando ele encontra algo: os carros usados pela equipe perdida. Existem restos ao lado deles, completamente queimados. Isso não poderia ser realizado por um equipamento capaz de jogar chamas a longas distâncias. Existem outras coisas ao redor, cacos de vidro. Isso indica que algo extremamente quente derreteu a areia. Também conseguimos ver o que significa que os soldados sem vida. No entanto, o que quer que seja que tenha feito isso não deixou marcas na areia. Preocupada com o que quer que seja que tenha causado isso, a equipe volta para seus carros e sai da área sem saber que o caçador está os observando através de sua luneta. Eles param de novo quando encontram mais uma coisa: os ossos de um animal gigante ainda maior que um dinossauro. Aproveitando a parada, o caçador atira uma flecha neles e os soldados respondem. Natalie percebe que a flecha só tem giz, significando um sinal de alerta, e pede para que eles parem. Naquele momento, Diablos surge da areia e começa a perseguir o time enquanto eles tentam escapar em seus carros. Não importa o que eles usem contra a criatura, sua carapaça é impenetrável e eventualmente chega perto o suficiente para atingir um dos carros e derrubá-lo. Um deles consegue fugir antes que o carro seja esmagado e pula no outro carro, mas eles não conseguem ir muito longe antes de Diablos bater nesse carro também.
também. O monstro toca Stiller com sua presa. Pouco antes de partir dessa para uma melhor, ele joga vários artefatos esféricos com elementos químicos altamente inflamáveis no monstro. Esses artefatos causam uma explosão, mas não o prejudicam. Porém, oferecem uma abertura para sua equipe se esconder entre as formações rochosas. Enquanto o caçador uma flecha de fumaça em Diabolos para distraí-lo, o esquadrão entra em uma caverna com uma entrada muito pequena para o monstro segui-los. Ele então desiste por enquanto e vai embora. Dash começa a ficar com medo da situação deles, mas Natalie, como líder, dá ordens e diz que eles vão sobreviver. Suas palavras são interrompidas, no entanto, quando ela de repente é tocada por um monstro parecido com uma aranha que a injeta com uma substância paralisante antes de largá-la e fugir quando os outros soldados começam a enviar diversas bolas de chumbo quente em alta velocidade contra ela. Marshall e Lincoln tentam reanimar Natalie, mas sem sucesso, e Dash implora para que eles vão embora, pois mais aranhas estão saindo agora que a noite caiu. Supondo que Natalie partiu dessa para uma melhor, Lincoln, Marshall e Dash partem da caverna enquanto eles continuam a enviar diversas bolas de chumbo quente em alta velocidade nos monstros com a ajuda do caçador, que está no topo de um penhasco enviando flechas que explodem e tem que fugir quando uma aranha vem atrás dele. Um dos monstros consegue capturar Marshall. Enquanto o caçador se esconde em seu esconderijo secreto na caverna, Natalie acorda sentindo-se bastante tonta. Ela pode ouvir os gritos de seus companheiros vindos de fora, mas logo é nocauteada novamente quando uma aranha a encontra. Na próxima vez que Natalie acorda, ela está dentro de um casulo no ninho das aranhas. Felizmente, esse casulo é fino o suficiente para que ela possa rasgá-lo com as próprias mãos. Uma vez livre, ela percebe que está cercada por ossos e mais casulos que continham Dash e Marshall. Lutando contra a tontura e a dor, Natalie pega a bolsa caída de um deles e recupera 2 sinalizadores, uma lata de oxigênio e um monte de chumbo. Usando um dos sinalizadores como defesa e luz, ela anda por algum tipo de corredor feito de teia de aranha e de repente se assusta com Lincoln, que não consegue sentir seu braço e está sofrendo de dores no peito. Sem saber que os monstros estão seguindo-os, Natalie ajuda Lincoln a caminhar em direção a uma saída. Enquanto ela acende outro sinalizador, uma aranha aparece na frente deles, mas Natalie consegue manter tudo em controle com seu novo sinalizador. As coisas ficam mais complicadas e quando Lincoln sente mais dores em seu corpo, ele rasga sua camisa e descobre que há ovos em seu ferimento. Uma das aranhas o agarra e o leva embora. Quando tenta fazer o mesmo com Natalie, a mulher a incendeia combinando o sinalizador com uma lata de oxigênio, fazendo com que todo o ninho queime. Natalie começa a subir em direção à saída e quase consegue quando uma aranha agarra sua perna e a arrasta de volta para dentro. Ela se liberta jogando os chumbos que achou antes no fogo, fazendo-os explodir. Quando ela finalmente sai da caverna, é de manhã e a luz do sol impede as aranhas de segui-la. Depois ela sobe a colina para entender melhor a área, mas só vê o deserto ao seu redor e a tempestade que a trouxe até aqui no horizonte. Essa pode ser a chave para voltar para casa, mas há algo que ela precisa testar primeiro. Ela joga uma pedra na areia, fazendo com que Diablo saia furioso, rugindo e depois volte ao não encontrar ninguém. Natalie continua sua exploração das rochas enquanto o caçador a segue de longe e encontra um naufrágio. Por um segundo, ela pensa que pode encontrar água, mas o barril só contém areia. Quando a mulher entra nos restos do navio, é surpreendida pelo caçador por trás, mas ela reage rapidamente e começa um embate corpo a corpo. Ambos são incrivelmente habilidosos, mas enquanto Natalie consegue tocar o caçador em seu ombro com seu próprio objeto cortante, ele ainda consegue vencer o embate. Depois de amarrar as mãos dela, ele a leva para seu esconderijo na caverna, tentando fazê-la andar mais rápido antes que a noite caia e as aranhas voltem a aparecer. Natalie cai no chão e pega um caco de vidro sem que ele perceba. Na caverna, o caçador bebe um pouco d'água de um sistema especial que ele fez e come um musgo das rochas, mas não compartilha nada com Natalie. Quando ela tenta falar, ele a faz ficar em silêncio porque as aranhas estão do lado de fora tentando entrar. Depois, o caçador faz uma pomada especial para seu machucado e ora para 2 pequenas estatuetas que ele carrega com ele, sem saber que Natalie está apenas fingindo dormir. Ela está realmente trabalhando para cortar as cordas em seus pulsos com o caco de vidro. Na manhã seguinte, o caçador sai para verificar
verificar a tempestade e os monstros. Quando ele retorna, não encontra Natalie onde a deixou e cai em sua emboscada. Depois de deixá-lo inconsciente e amarrá-lo, ela tenta beber de sua água, mas ele dá um pontapé no equipamento para que ela não fique com a água. Eles não conseguem se comunicar porque falam línguas diferentes, então Natalie responde quebrando seu pequeno altar. Isso o deixa furioso. O caçador pula sobre ela e eles começam um embate novamente, e toda a movimentação os leva para fora da caverna. Uma vez que eles não podem se controlar enquanto rolam pelo chão, o caçador cai em um buraco que o leva ao ninho das aranhas, mas Natalie o pega bem a tempo e o arrasta de volta. Em seguida, ela corta as cordas que o prendiam. Tentando mostrar que não está contra ele, ela oferece um pouco de chocolate como oferta de paz, que ele experimenta e adora. Em troca, ele dá a ela um pouco de água que ela bebe antes de segui-lo até a borda da colina. Lá eles conseguem se comunicar um pouco. Os dois querem voltar para a tempestade, mas Diabolos está no caminho. Natalie acha que eles deveriam voltar para seus carros militares e recuperar seus equipamentos, mas o caçador discorda. Os equipamentos são inúteis contra os monstros. Em vez disso, ele a leva para a entrada do ninho de aranhas para explicar sua ideia. Se eles conseguirem eliminar uma aranha e pegar a substância em seu ferrão, eles poderão usá-la para derrotar o Diabolos. Natalie concorda e relutantemente aceita ser isca. Conforme o sol se põe, ela se move para ficar no meio de uma área rochosa e canta uma canção do exército para atrair a atenção de uma aranha. O plano funciona e quando uma delas aparece, Natalie corre na direção da armadilha que eles haviam preparado. Uma corda a captura e o caçador usa a chance para pular do alto com seu objeto cortante gigante e cortar sua cabeça ao meio. Eles também tiram seu ferrão e levam de volta para o esconderijo antes que mais aranhas venham atrás deles. Na caverna, o caçador explica a ela que as estatuetas representavam sua família, que agora descansa em paz. No dia seguinte, eles começam a preparar seu plano. O interior do ferrão da aranha é enrolado numa flecha. Eles constroem uma armadilha no naufrágio e Natalie recebe uma armadura e equipamentos para treinar. Um deles é semelhante a um gancho e o outro é um conjunto de lâminas duplas que se iluminam e pegam fogo quando pressionadas juntas. Quando chega a hora de pôr o plano em prática, ele vai muito bem no início. Eles liberam uma catapulta improvisada que lança um barril e ele pousa no meio de uma duna. Isso fez com que Diabolos saísse a uma distância segura deles. Natalie e o caçador começam a correr em direção a seus veículos do exército com Diabolos perseguindo, mas eles são forçados a parar quando o monstro se esconde sob a areia. O caçador decide agir como isca enquanto Natalie vai resgatar os equipamentos, mas durante sua corrida ele acidentalmente deixa cair a bolsa com as estatuetas de sua família. Quando ele volta para pegá-las, Diabolos aproveita a chance para sair da areia e derrubá-lo. O caçador não perde tempo e envia a flecha com a substância da aranha direto em seu olho, o que enfurece Diabolos e o faz ir mais rápido atrás dele. Porém, Natalie o distrai usando o equipamento do carro. Diabolos está começando a ficar tonto por causa da substância da aranha, mas os chumbos ainda não são suficientes para machucá-lo. Então ele se aproxima e derruba o carro depois que Natalie se esconde nele. O monstro continua a segui-la quando ela sai e o caçador aproveita a distração para pular em sua cabeça e colocar seu objeto cortante no meio e dentro dela. Infelizmente ela não vai profundo o suficiente, então Diabolos o sacode de seu corpo e o manda voando até o outro carro. Natalie então envia seu anzol na cabeça de Diabolos e quando ele se move, ele a levanta com ele, ajudando-a a pousar em cima dele. Ela empurra o objeto cortante e termina o que o caçador começou, efetivamente fazendo Diabolos partir dessa para uma melhor. Como o caçador ainda está inconsciente, Natalie pega todos os suprimentos que consegue encontrar nos carros e corta um pedaço da pele dura do monstro para fazer uma maca improvisada e arrastar o caçador pelo deserto com ela. Depois de muitas horas, o vento começa a aumentar e os coloca em perigo. Natalie então monta uma barraca em torno deles e usa o kit de emergência do exército para manter o coração do caçador batendo. A tempestade de areia eventualmente vai embora, deixando-os enterrados na areia, mas graças à barraca, ambos sobrevivem e conseguem continuar. Depois de outra longa caminhada, Natalie e o caçador chegam a um oásis, onde eles decidem fazer uma pausa. A área é povoada por criaturas semelhantes a tartarugas que o caçador explica serem herbívoras. Eles não precisam ter medo delas. Quando Natalie chega mais perto da água para beber, outro monstro emerge para atacá-la, mas o caçador o elimina com um movimento rápido de seu grande objeto cortante. Depois, eles assam
encontram a criatura em uma fogueira. A noite cai após os dois terem jantado e eles são surpreendidos por um incêndio repentino que queima o oásis. Há outro monstro atacando, maior do que todos os que eles viram até agora, Rathalos, um dragão cuspidor de fogo. Um grupo de monstros assustados correm tentando escapar de Rathalos. O caçador consegue escapar, mas Natalie cai no chão em meio a eles. Ela pensa que será esmagada quando de repente uma figura aparece à sua frente. É o almirante usando um objeto cortante em chamas para impedir que os monstros se aproximem. Natalie se levanta e ativa o fogo em suas lâminas duplas enquanto o caçador chega à beira de um penhasco. Ele também quase é pisoteado se não fosse por Handler, que aparece pendurada em uma corda para levantá-lo e levá-lo. Quando todos os monstros somem, Natalie agradece ao almirante por sua ajuda e ele a surpreende por falar seu idioma, antes de deixá-la inconsciente. Ela acorda momentos depois dentro de uma gaiola em um navio enquanto a tripulação do almirante a observa. Eles são mandados embora pelo caçador, que obviamente se sente culpado pelo confinamento dela, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Depois que ele sai também, Natalie percebe que há uma escotilha no chão de sua gaiola, então ela usa o banco para destruir a fechadura, abrir a porta e esgueirar-se até a cozinha. Depois de fugir de sua cela e tentar roubar um objeto cortante, ela se assusta com o chefe cozinheiro felino do almirante chamado Pálico, que não deixa que ela pegue nada. É então que o caçador chega com boas notícias. Natalie agora está livre. Ele a leva para ver o almirante, que se desculpa pelo mal-entendido. O homem então explica por que fez isso. O almirante tem medo do mundo dela e do que ele pode fazer com esse mundo. Natalie não é a primeira que cruzou o caminho. Foi com visitantes anteriores que o almirante aprendeu a linguagem dela. O responsável por tudo isso é a Sky Tower, que fica no topo da montanha cercada pela tempestade. Ela é um resquício de uma civilização antiga muito avançada e perigosa. Esses antigos sabiam como viajar entre os mundos, mas foram extintos porque a tecnologia se virou contra eles. O almirante suspeita que a Terra pode ter algo a ver com isso. Eles estão a caminho de investigar a torre, mas Rathalos é um obstáculo perigoso. O almirante propõe que se Natalie ajudá-los a derrotá-lo, eles vão ajudá-la a voltar para casa. Então, é claro que Natalie aceita. A tripulação parte para a montanha ao amanhecer. Eles chegam à torre após uma árdua escalada. A Sky Tower está sobre lava e eles acham que é isso que a alimenta, permitindo que ela controle a tempestade e crie um portal para seu mundo que parece bastante instável. Assim que eles dão alguns passos em direção à torre, eles encontram cacos de vidro no chão, o que significa que Rathalos está perto. Depois que o almirante os lembra que o dragão fica vulnerável antes de soltar o fogo, a equipe se divide e se prepara para lutar. Rathalos queima alguns dos membros da tripulação enquanto pousa entre eles e a torre. O almirante é o primeiro a ir atrás dele, com Natalie e o caçador o seguindo de perto, todos eles com os equipamentos em chamas para poder causar algum dano. Outros membros da tripulação tentam ajudar, mas Rathalos os empurra enquanto a torre começa a acender todos os marcadores especiais ao redor. Embora consigam acertar alguns golpes, o dano não é suficiente para derrotar a criatura. Rathalos persegue Natalie com fogo até que ela seja forçada a pular do penhasco, caindo em um portal e pousando de volta em seu mundo. Um grupo de resgate do exército aparece para ajudá-la, alegando que eles estão procurando por sua unidade já faz algum tempo. Depois de colocá-la em uma maca e levá-la para o avião, eles decolam, mas não conseguem ir muito longe. A tempestade aparece acima deles novamente e Rathalos vem voando para esse mundo. O monstro destrói o avião e vai atrás dos outros veículos, não sendo incomodado pela chuva de chumbo quente que os soldados estão mandando nele. O monstro envia todos dessa para uma melhor, cuspindo fogo sobre eles e até mesmo os engolindo. Natalie, que conseguiu sobreviver ao acidente, vê tudo isso e pensa num plano. Depois de pegar 2 explosivos, ela corre em direção a Rathalos e envia seu anzol contra sua asa. Ela então enfia seu objeto cortante nele quando é arrastada para mais perto. Isso enfurece o monstro, que está prestes a cuspir fogo nela pelo que ela fez. Natalie usa essa chance para acender o explosivo, queimando sua mão no processo e o joga na boca aberta de Rathalos, queimando-o por dentro. Infelizmente, isso ainda não foi suficiente para eliminar o monstro. Ele se levanta novamente, pronto para atacar Natalie, mas é interrompido pelo caçador, que começa a jogar algumas de suas flechas explosivas nele. Uma delas consegue entrar em Rathalos através de uma ferida deixada
detonada pelo explosivo, e este é o último golpe necessário para mandar o monstro dessa para uma melhor. O almirante chega depois disso, dizendo a ela que eles vieram porque não podiam deixar o monstro destruir seu mundo. A Sky Tower do nada abre outro portal e há uma criatura chamada Gor Magala em cima dela. Natalie então decide voltar para o outro mundo com eles para destruir a torre e terminar esse ciclo de uma vez por todas. Ela, o caçador e o almirante vão atrás do novo monstro, empurrando-o de volta ao seu mundo, e o chefe Pálico se junta à luta. Enquanto isso, uma figura misteriosa observa a batalha do topo da torre. Obrigado por assistir, até o próximo!